Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, um vídeo especial aqui para o domingo, enquanto eu sigo aturando o lixo dessa gente nojenta, patética, medíocre, pobre, baixo nível, covarde, criminosa, que continua perturbando, enchendo meu saco aqui, cometendo crime contra mim, e eu não consigo um advogado sequer aqui para poder me livrar desse bandido, dessa quadrilha de criminosos, retardados, medíocres, que continuam aqui poluindo a minha vida com o lixo que eles são. Ontem eu tentei encontrar com uma amiga aqui, esses animais sabotaram mais uma vez e estão aqui ó, sustentando coação, chantagem aqui no entorno, porque é isso, só sustentam essa bosta que estão fazendo contra mim, cometendo crime, não tem outro jeito, entendeu? E eu vou fazendo aqui a única coisa que eles não meteram a pata imundo, focinho fedorento para poder destruir aqui, que são os vídeos do YouTube. Tá? Eu tô aturando o lixo que vocês não têm ideia assim, do lixo que essa gente é. É uma gente que vomita ódio, insistência, doentia, uma gente pateticamente covarde, medíocre, baixo nível, e eu continuo tendo que aturar esse lixo aqui, uma gente que não me esquece, não some para poder me deixar em paz aqui e seguir a minha vida, tá? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Leonardo Padura, que é um escritor cubano, e ele tem dois trechos dele na internet, na verdade, um deles é no Fronteiras da Web, no qual ele fala sobre a questão da pós-verdade, o futuro do jornalismo, e um outro trecho que está numa das páginas do Instagram lá, que ele fala sobre a pobreza em Cuba e a forma como a direita brasileira lê essa pobreza de maneira patética, estúpida, né? Como de praxe. E eu vou tentar fazer dois vídeos aqui sobre essas falas dele, tá? Porque a gente já falou sobre esses dois temas aqui, mas de outras formas, vou tentar acrescentar alguns elementos aqui nesses dois vídeos, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão da pós-verdade, tá? E aí eventualmente no dia de amanhã a gente fala sobre a questão lá da pobreza em Cuba e tal. Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas. Não estou conseguindo vender nada aqui porque por culpa dessa quadrilha de retardados que está aqui com o sistema bloqueado e usando retardadinhos, capachos, gentinha patética da laia deles para ficar enchendo meu saco aqui. E enfim, as únicas pessoas que me procuraram foram orientadas por esses animaizinhos com um nomezinho, númerozinho, que é isso que esse lixo de bosta segue produzindo aqui na minha vida, atrapalhando a minha vida, atrasando a minha vida, já tem anos aí e nada acontece para me livrar desse inferno, entendeu? Enfim, eu deixo aqui com vocês o zap aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser entrar em contato aí, a gente conversar a respeito do livro, tá? Que é o meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro no total, tá bom? Então vamos torcer para esses animais sumirem, que aí de repente eu consigo seguir minha vida aqui, tá? Então vamos lá, eu vou falar para vocês aqui, eu vou descrever, né, a fala do Leonardo Padura, tem 1 minuto e pouco ali, tá? No Instagram, vou deixar o link para vocês também aqui na descrição do vídeo. E eu vou comentar aqui com vocês, falar a fala dele, né? Vou narrar aqui o que ele diz lá e vou fazendo comentários, trazendo aqui uma perspectiva, enfim, alternativa para essa ideia de pós-verdade, tá? Que ele está, enfim, desenhando ali, tá bom? Então vamos lá, ele diz o seguinte: há uma necessidade de repensar o jornalismo. Também sou um pouco pessimista com relação a isso, em termos da capacidade que podemos ter. Ele dá uma pausa, né, e diz: porque, por princípio, não podemos restringir a liberdade de expressão. Esse é um princípio, né? Mas, como princípio, também teríamos que respeitar a verdade e a confiança do leitor. Então eu já faço um comentário aqui, 2 comentários a respeito do início da fala dele. Primeiro, ele fala da questão de repensar o jornalismo, que ele é pessimista com relação a isso, né? Eu acho que, em relação ao jornalismo tradicional, a gente não tem que ser pessimista. Tem que ser, eu não gosto nem da palavra realista, que ela é meio redundante. Mas, enfim, a gente tem que ser crítico, tem que ser filosófico, tem que exercitar a filosofia. Né? O jornalismo sempre foi, tá aqui, ó, leiam esse romancezinho do Balzac, tá? Ilusões Perdidas, certo? O jornalismo sempre foi um jogo de interesses, né? Assim como a religião, assim como até a ciência, né? Existem diferenças pontuais entre esses campos aí, né? Os interesses funcionam, enfim, direcionados, no caso da ciência, né? Na maioria esmagadora das vezes, para melhorar a vida das pessoas e tudo mais. No caso da religião, isso já é mais questionável. E no caso do jornalismo, tem aí os prós e os contras. O jornalismo é uma coisa bacana, é legal o jornalismo existir. Agora, quando você é um leitor do jornalismo, você tem que ter mais crítica do que quem está produzindo.
Senão você acaba acreditando que tudo ali é um oásis de bem-aventurança e de boas intenções que estão ali para poder, enfim, né, trazer a verdade feliz e, enfim, né, a verdade, como é que eles chamam? A cobertura total do evento. Isso não existe, simplesmente não existe, né? E aí ele diz, né, e aí o contrário disso, né, quer dizer, né, o fato de você entender que o jornalismo não é uma seara, não é um local ali de verdade absoluta, inquestionável, não significa que você vá defender o fim da liberdade de expressão, como é o caso de muita gentalha da direita brasileira. É o caso dos bolsomínios, dos bolsonaristas, especialmente do Bolsonaro, sua patotinha lá, que são golpistas, defensores de ditadura militar e tudo mais. E é o caso dessa gentalha patética que está aqui perturbando a minha vida, porque eles estão fazendo isso aqui, eles estão restringindo a minha liberdade de me conectar com as pessoas, de viver aqui. Eu não estou conseguindo fazer nada, porque eu estou lidando com o lixo do lixo, assim, autoritários, medíocres, que ficam usando informações privadas minhas para poder fazer chantagem na rua, coagir e vomitando ódio pelo aparelho aqui, pelo hackeamento do sistema, e me impedindo de ter ajuda jurídica e usando meus amigos contra mim. Uma gente, assim, inacreditavelmente covarde, pequena e medíocre. Então, essa gente é muito pior do que o Bolsonaro. Essa gente que eu estou aturando aqui é muito pior que o Bolsonaro. Podem ter certeza disso, tá? Então vamos continuar. E aí ele chega num ponto aqui que eu acho interessante, tá? Ele diz: mas como princípio também teríamos que respeitar a verdade e a confiança do leitor, né? Respeitar a confiança do leitor é algo que não dá para esperar de forma ingênua e passiva dos meios de comunicação de massa. De meio de comunicação nenhum, né? Mas dos meios de comunicação de massa menos ainda, porque como eles vendem muito e tem uma grana muito alta envolvida, o interesse deles muitas vezes passa pelo dinheiro, né? E aí toda a grade de programação, a grade narrativa, o conjunto de ideias, todas as coisas que estão flutuando ali, muitas vezes giram em torno de gerar lucro, grana, né? Então, eu acho que para deslocar aqui um pouco a fala do nobre amigo escritor aqui, Leonardo Padura, eu diria que assim, a gente não tem que respeitar a confiança do leitor. Quando eu digo a gente, obviamente que não são os donos dos meios de comunicação que vão dizer isso, né? Estão ali para vender o peixe deles. Mas quem está de fora, apesar de eu ser formado em jornalismo, né, eu não sou só isso, né? Eu sou escritor, sou professor, enfim, flutuo aqui na filosofia, em outras questões aqui também. Então meu olhar é outro, eu não tenho esse olhar aí de querer, entendeu? Minha carreira não é essa, tá? Porém, inclusive essa formação foi muito interessante para mim, porque me ajudou a enxergar uma série de coisas interessantes do mundo recente aí e que contribui para você pensar filosoficamente melhor as coisas, tá? Então assim, quem está de fora, quem está nesse papel do escritor, do papel do artista, e do artista que não é um canalha, como esse verme que acha que é artista lá, que fica dizendo para os outros que é artista, mas na verdade é um bandido, né? Que não respeita ali a fronteira entre a vida privada e a vida pública, a casa dos outros e a rua, o sistema privado e a esfera pública, é um lixo assim, incomensurável, tá? Mas o cara que é um artista de verdade, como é o Leonardo Padura, como, enfim, tem vários aí, né? E ao mesmo tempo o professor, o filósofo, o escritor, etc. E as pessoas que têm aí estudo, que gostam de estudar e que não têm essas formações também especificamente, o papel não é de respeitar a confiança do leitor, né? Pelo contrário, é chamar atenção para certos aspectos que dizem respeito ao jogo de interesses que está nessa brincadeira aí, tá? E uma das coisas que a gente pode fazer aqui nesse vídeo de hoje é isso, tá? Eu vou tentar desenhar um caminhozinho aqui rápido, e que a gente pode falar também em outros vídeos aqui, se esses animais não destruírem minha vida, tá? A gente vai tentando dialogar sobre isso aí. E também isso é um tema que me interessa até na própria produção da tese do doutorado lá, que eu provavelmente não sei se eu vou conseguir terminar, porque se eu não me livrar desses bandidos eu não tenho condição de fazer, né? Porém é uma questão interessante aqui, que me interessa para poder inclusive produzir lá uma parte da tese, tá? Ele continua, né? Então, quer dizer, ele fala de respeitar a verdade e a confiança do leitor. Então vamos ver o que é verdade para poder ver se isso realmente faz sentido, né? Mas ele continua, só para finalizar, ele fala: hoje estamos falando de termos como pós-verdade, essa é a questão aqui, tá? Ou falsas verdades, nem me lembro. Enfim, você fala de coisas que são inimagináveis.
ou que aconteciam apenas em espaços de comunicação muito diabólicos, né? E eu repito o que eu acabei de falar, quer dizer, né, isso sempre foi assim, de novo, né, tá aqui o livro do... Tá, a aventura aqui do Lucien Chardin, né, que é o protagonista aqui do Ilusões Perdidas. Então, assim, é ilusão acreditar que o jornalismo nasceu para poder produzir verdades benéficas a todo mundo, necessariamente. Podem até gerar, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é manutenção de espaços de poder e grana. Simples assim, tá? O que rege a produção, tá, da sequência de notícias, ainda que todas as notícias façam sentido, tenham, né, conexão com uma agenda, enfim, pública, razoável, etc, etc. Quando não é aí, na sequência de notícias, eles estabelecem o seu próprio interesse no, enfim, no ângulo da câmera, tá? No recorte da fala de certo entrevistado, ou no ordenamento ali, ó, escutamos as duas partes, mas eles têm que botar uma em segundo, uma para finalizar, né? Então, assim, não tem como, o interesse vai estar sempre em algum aspecto parcial daquela divulgação ali de alguma informação e tudo mais, tá? Bom, e aí ele finaliza. Então, nesse sentido, quer dizer, todo leitor crítico, né, um leitor que se preze no sentido de entender esse caráter aqui problemático da coisa, ele tem que partir do princípio de que há possibilidade de haver algo diabólico ali naquela formulação ali, tá? Porque é um jogo de interesses, essa é a questão. E aí ele finaliza, tá? Mas hoje se estabeleceu como parte do jogo, né, a tal da pós-verdade, parte da informação, parte da opinião que circula e gera grande confusão. Vamos entender então um pouquinho o que é isso aqui, né? A tal da pós-verdade, é o conceito de verdade, rapidamente, e tentar pensar aí se dá para confiar nessa ideia de verdade que ele está falando aqui. E aí faço aqui um parêntese, porque, repito, como eu estou lidando com sabotadores aqui da minha vida privada, estão aqui destruindo as minhas relações de afeto, minhas amizades, existe uma diferença muito grande entre você confiar em amigos, confiar em pessoas e confiar em instituições, né? Totalmente diferente. E profissionais, tá? Né? E nesse nível também. Você estabelece na sua vida relações de 20, 30, 40 anos e aí você confia na pessoa muito mais do que você deve confiar no dono do jornal, do dono da televisão, no dono da rádio, que está ali querendo ganhar dinheiro, certo? Então tem uma diferença muito grande nisso aí, o que inclusive demonstra apenas o caráter mais nojento do que essa gentinha patética está fazendo comigo aí, tá? Então, pessoal, vamos lá. Essa ideia de pós-verdade, tá? Já mostrei para vocês aqui o livro da Lúcia Santaella, certo? Que esse livro aqui é muito legal, tá? A pós-verdade é verdadeira ou falsa. E ela faz várias discussões aqui, né? Ela diz aqui, ó, na página 47, ela fala: com a palavra pós-verdade, a gente coloca em evidência o cerne do que há de novo na política. A verdade já não é falseada ou contestada, tornou-se secundária, né? Na verdade, ela sempre foi secundária nesse nível aqui, né? Nos níveis dos jogos de poder, tá? Secundária por quê? Porque na frente da verdade está o projeto. E aí, eventualmente, pode coincidir esse projeto com benefícios para, né, para a consequência que ele vai gerar, ou malefícios. Mas a verdade ela nunca foi primária, né, no nível das instituições. Nunca foi, tá? E ela continua aqui, né, e ela fala também... Sim, né? E aí, antes de... Né, eu vou falar para vocês aqui de 3 tipos de verdade que ela pondera aqui, que é a verdade da ciência, a verdade da arte e a verdade da filosofia, tá? Para a gente ver qual é que se aproxima mais aí do que a gente está precisando no mundo de hoje para poder questionar esse mundo das fake news e, ao mesmo tempo, não cair numa espécie de retrocesso de achar que a saída para as fake news é reorientar a nossa crença toda para o jornalismo tradicional, né? Porque isso seria tão ingênuo quanto, né? Então, assim, isso que se chama de pós-verdade hoje tem muito a ver com o cinismo, né, que o Peter Sloterdijk desenvolve aqui nesse livrão aqui, né? O livro tem quase 1000 páginas, mas é um livro importante para entender o que é o mundo de hoje aí, tá? A crítica da razão cínica. A razão cínica é o que move a produção de fake news e o que move
todas as instituições, especialmente aquelas que buscam o dinheiro, né? Especialmente aquelas que estão que partem de um princípio que é um princípio do interesse pessoal, do interesse próprio, do interesse privado. E essa, inclusive, é uma diferença muito interessante entre a direita e a esquerda no Brasil, né? O que o leitor crítico, de fato, tem que compreender, né? Esse é o caminho para entender o que é o Brasil. O Brasil é de disputa entre um grupo que tem vocação, portanto tem projeto para poder ampliar o Estado, melhorar o Estado, aumentar, né, o poder aí do Estado no sentido positivo do termo, tá? Ou seja, melhorar a qualidade de vida das pessoas, bem-estar social, saúde pública e etc., a economia, tudo isso que a gente está vendo, que a gente viu esse ano agora, o Lula consertando as cagadas do Bolsonaro, Paulo Guedes, etc., né? E tem um grupo que é a direita, que é interesse privado, eles dizem isso o tempo todo, estão o tempo todo dizendo isso. E inclusive é por isso que essa gentinha medíocre segue atacando a minha vida privada aqui, porque eles só enxergam isso, eles não enxergam mais nada além disso, é um horizonte assim muito pequeno. E enfim, né, o leitor crítico de fato, ele tem que compreender esse desenho aí, porque senão a gente ganha aqui no executivo, mas fica refém do Congresso e uma série de outras questões problemáticas aí, tá? Enfim, e aí, pessoal, ela fala de 3 tipos de verdade, né? Vamos ver aqui os 3 tipos de verdade para a gente ver como é que é o esquema aqui do que ela está ponderando e quais são as alternativas, tá? Primeiramente, ela fala da verdade na ciência. Ela diz que a verdade da ciência, tá? Até eu anotei aqui uma sequenciazinha rápida, diz que a verdade da ciência ela é provisória, tá? E é um conhecimento aproximado. Portanto, não há verdades absolutas na ciência, tá? Quem quiser aprofundar isso aí, está aqui. Inclusive o Bachelard tem, né, um livro aqui que é o Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado, né? Para a ciência só existem conhecimentos aproximados, tá? A teoria da incerteza é uma das características da ciência aí, portanto não há verdade absoluta, né? E deixo mais 2 dicas rápidas aqui do Bachelard, a formação do espírito científico, ele também fala sobre isso. Esse aqui eu li, né? O outro eu não li, estou falando só do título, mas esse aqui eu li, posso falar aqui que é um livro muito interessante nesse sentido aí. E esse livro aqui que eu li no final do ano passado, tá? Que é o Experiência do Espaço na Física Contemporânea, que também mostra uma série de coisas ligadas a isso aí, tá? Inclusive um diálogo dele com a teoria da incerteza, com a mecânica quântica, com a teoria da relatividade, etc., tá? Então assim, agora para finalizar aqui essa reflexão rápida aqui sobre a questão da verdade na ciência, dizer que não há verdade absoluta na ciência não significa dizer que não existem mentiras, né? Então talvez a formulação rápida aqui para poder desenhar nesse campo aí que o Leonardo Padura está ponderando é a de que, a partir de um olhar científico, você entende que, tudo bem, não há verdades absolutas, não há verdades definitivas, mas existem mentiras, né? Existem mentiras e é preciso cientificamente ponderar isso aí para poder não cair em acreditar que, né, tem certo grupinho, certo tipo de profissão, blá blá blá, são inquestionáveis e podem definir alguma coisa, enfim, a posteriori, tá? Isso não existe, certo? O conhecimento é sempre provisório, né? Existe uma verdade para a arte, tá? Ela também fala disso aqui, tá? Rapidamente, na 89, né? Ela fala na página 89 aqui, e ela diz que, cadê aqui, né? Quando ela fala da verdade na arte, ela diz que a verdade da arte é justamente a verdade de criar verdades possíveis. A arte, ela não fala a verdade, ela cria verdades possíveis, né? Ou seja, ela está tentando ali fugir do que já está dado, do que já está ali feito, e tentando produzir alternativas de perspectiva, de produção, de visão de mundo, etc. e tal, tá? Então, quer dizer, quando, por exemplo, Porta dos Fundos faz um especial de Natal colocando Jesus Cristo como gay, né? Jesus Cristo, a verdade não é que ele era gay, eles estão tentando ali desenhar alguma alternativa para aquela verdade meio que já aí cristalizada na história, né? E repetida pelos discursinhos e pelos grupelhos que a gente conhece e que acaba se tornando uma coisa meio, enfim, né? Unificada e unificante, tá? Então, quer dizer, a verdade... E para além disso, existe inclusive uma fantasia que é parte... assim, inexorável, inesgotável e inescapável da vida, né? Mesmo para os autoritários de questão, cuja fantasia é ficar vomitando ódio na vida dos outros,
como esses animaizinhos lá, esse velho fedorento lá, a gentinha patética dele, que essa é a fantasia dessa gentinha, ficar aqui perturbando alguém todo dia com o lixo que eles são, né? Então assim, dito isso, e isso é importante ponderar aqui nessa questão levantada pelo Leonardo Padura, tá? Deixo até a dica aqui para vocês da poética do Aristóteles, que vai falar sobre a questão da catarse, e ao mesmo tempo também sobre a forma como a arte se manifesta na vida das pessoas, como ela gera modificações na vida das pessoas e tudo mais. Não é uma relação passiva, né? O Memórias Inventadas, do Manuel de Barros, também é uma ótima perspectiva para entender isso, tá? Porque mostra inclusive que a nossa vida é bastante arte também, tá? Inclusive pela via dessa fantasia e tal, que esses psi-retardados meio que sequestraram a palavrinha para ficar enchendo o saco lá com a verborragia nosopática deles, mas que a gente não precisa dessa gentalha para poder enxergar isso aqui da maneira ampla, né, que isso aqui tem na vida de todo mundo. Pelo contrário, muitas vezes o que eles geram é moralismozinho de quinta e bandidinhos que acham que pode perturbar os outros na rua aí, tá? Mas enfim, isso aqui é uma questão interessante, tá? E deixo esse livro também aqui da Rosa Dias, tá? O Nietzsche, Vida como Obra de Arte, porque também ela fala um pouco sobre isso, o Nietzsche também falava bastante sobre isso, tá? E a questão é o seguinte, o que eu quero ponderar com vocês nesse momento aqui, em relação à fala do Leonardo Padura e pós-verdade, fake news, etc., é que como a arte tem essa característica, né, de criar verdades possíveis e novas e tudo mais, a arte é um mecanismo problemático para poder enxergar esse aspecto que ele está ponderando ali, que é o aspecto dramático da ideia de pós-verdade. Porque pela arte você não consegue, pelo contrário, muitas vezes a arte é o mecanismo usado pelos produtores de fake news para poder sustentar as mentiras, as farsas e às vezes até os ataques nojentos à vida dos outros, como é o caso desse lixo aí que está me perturbando há muito tempo, entendeu? Então a arte, ela é esse campo aí muito ambivalente, ela pode criar coisas maravilhosas, fantásticas, e pode criar aí coisas absurdamente perigosas, tá? Então ela também não tem muita vocação para entender, para ajudar, né, a combater essa coisa bizarra das fake news, tá? E da chamada pós-verdade. E tem a verdade da filosofia, tá? Que ela fala aqui na página 86, tá? Na página 86 é que ela fala da verdade da filosofia. E em resumo, ela diz que a verdade não tem caráter essencialista, né, para a filosofia, e não está dissociada do tempo e do espaço das práticas concretas, e ela chama atenção para a ideia de reflexão, tá? E eu diria mais, né, já fiz vídeo sobre isso aqui, a filosofia é esse campo da extensão e do corte àquilo que está sendo repetitivo. Toda extensão que começa a ficar muito repetitiva, a filosofia precisa produzir cortes, né? É aquilo que o Baudrillard chama lá dos fragmentos, né? Num livro dele muito interessante, de um fragmento ao outro, tá? E produzir extensões onde você tem simplismo, né? E aí deixo aqui, o nome disso é complexidade, está aqui, tá, o trabalho do Edgar Morin sobre isso, Introdução ao Pensamento Complexo. E quando a complexidade começa a ficar muito repetitiva e cair naquilo que a gente chama de homologia, que é aquilo que o Jameson desenha aqui, a gente faz cortes reflexivos, cortes filosóficos, né, vamos dizer assim, que é um pouco a paralaxe do Zizek e também o Witz dos românticos alemães, tá? Estou apenas aqui desenhando algumas ideias que podem ajudar aí, tá? Por quê? Porque no fundo a grande arma que a gente pode lançar contra as fake news e contra a tal pós-verdade, não para cair em essencialismos ou em retrocessos de acreditar em verdades absolutas de novo, mas sim para assumir uma postura diferente do ingênuo, né, e do iludido, e portanto dos bolsominions aí que tem aos montes, está na filosofia. A grande saída para isso está na filosofia, tá? Por quê? Porque a filosofia dessas três aqui, da ciência, né, da arte e da filosofia, né, a ciência, a arte e a filosofia é aquela que tem esse caráter de extensão no seu âmago ali, né, na sua lógica praticamente aí, né, enfim, diária e na produção mundial e tudo mais, tá? Então a gente, para poder combater esse caráter aí, enfim, né, problemático das fake news e da pós-verdade que é ponderada pelo Leonardo Padura, a gente tem que usar filosofia, tá? E o que a gente pode, qual é uma das
uma das soluções possíveis, né? Tem outras aí certamente que eu não tenho condição de enxergar tudo, obviamente, muito pelo contrário, tá? A gente está aqui o tempo todo aprendendo com o que está acontecendo aí no mundo e tudo mais, tentando acompanhar. Mas uma saída que eu acho interessante é isso que eu ponderei no início do vídeo, tá? Ou seja, tá aqui, né? Desenhar quais são os interesses em jogo, entender que esses interesses estão sempre presentes, especialmente quando se trata de instituições, de profissões, de campos mais amplos aí, tudo mais, tá? Mas sem cair, né, num retrocesso de ficar acreditando que o jornalismo, por exemplo, é uma instância aí de gente que está ali, pô, né, ó, essa gente eles querem me dizer a verdade, nada além da verdade, a cobertura total do evento, uma expressão inacreditavelmente absurda isso, né? E, enfim, a filosofia tem o papel de mostrar isso aí, ó. Não existe cobertura total do evento, não existe verdade absoluta, mas também existem mentiras, né? E é importante ponderar isso aí, por quê? Porque a gente aí enxerga os interesses em jogo e começa a desenhar as opções melhores, as opções piores. De certa forma a gente faz isso também na nossa vida privada. A diferença é que existem outras questões em jogo aí, né, que inclusive essa gentalha patética está aqui vomitando, estragando a minha vida aqui com o lixo que eles são. Mas enfim, o fato é que existem diferenças aí e na reflexão que você tem que fazer a respeito do jornalismo enquanto instituição, enquanto campo de produção de informações na sociedade, o mais interessante é pensar a partir dessa ideia, tá? É um olhar filosófico, que não seja ingênuo, né? Para poder inclusive não cair nessa de confiar, né? Como leitor, o leitor não confia, o leitor questiona, certo? Essa é a grande ponderação aqui do vídeo de hoje, beleza, pessoal? Então a gente volta no vídeo de amanhã aí, enquanto esses animais não destroem tudo. Grande abraço, tamo junto, fui.